Olá, boa noite. Vou esperar vocês irem entrando aí. Como combinado, 8 horas da noite, eu estou aqui com Danilo Ferreira, no Instituto Denise de Carvalho. Olá, um monte de gente já dando oizinhos aí. Aqui é o Danilo Ferreira. E a gente está aqui, onde a gente trabalha especificamente, né, Dan? Exato. E para estar aqui fazendo essa live com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que marcou, as pessoas que sabem, que precisam desse conhecimento, né? Quando a gente fala em programação materno-fetal. No final, eu vou dar o nome de alguns colegas que eu acho que quem tem interesse na área também deveria seguir, além do Danilo. E queria agradecer, Dan, por ter aceitado conversar comigo em pleno domingo, né? Domingo à noite. E aí a gente veio aqui no consultório, estamos aqui, porque aqui é silêncio, domingo não tem ninguém no prédio e a conexão é muito boa. Então fica mais fácil vocês receberem esse conteúdo de qualidade e que eu acho que pode ajudar muita gente, tá? Porque quando a gente fala em termos de programação materno-fetal, que eu já vou perguntar aqui para o Dan o que seria isso, né? O que é esse conceito. É importante a gente saber e pensar que hoje a gente vive realmente uma epidemia de doenças que antigamente a gente não via, né? Ouvia muito pouco. O autismo é um grande exemplo disso, né? Mas os transtornos de déficit de atenção, a esquizofrenia, inclusive infantil hoje, e malformações que antes eram muito raras e que hoje estão se tornando um pouco mais frequentes. E por que isso, né? Por que isso vem... claro que uma parte disso é o diagnóstico, né? Hoje se faz mais diagnóstico do que se fazia antigamente. Mas não é só isso, né? Todo mundo conhece alguém que tem um filho, um vizinho, um parente, alguém de perto que tem algum transtorno desse tipo. E isso é um problema, gente, de saúde pública, tá? Como eu falo para vocês... Quem me conhece sabe que eu trabalhei para o governo federal por mais de 10 anos e a gente trabalha com massa de trabalhador, né, com quem produz riqueza no país. E todos esses problemas que estão acontecendo são pessoas também que no futuro não poderão se custear, né? Então isso é um problema não só de quem tem filho com esse tipo de problema, é um problema da sociedade. Tá? São pessoas que vão ser dependentes de outros o resto da vida e também do governo, né? Então isso é um problema não só pessoal dentro da família, mas é um problema seu também. Mesmo que você não tenha vontade de ter filho, que você não tenha nenhum parente próximo que vá ter filho, isso também é um problema seu. Aliás, isso é um problema nosso. E aí eu vou começar mostrando aqui quem é o Danilo. Danilo é um farmacologista. Ele também é advogado, então esse menino é multiuso, mas ele é mestre e doutor em genética aqui pela Unicamp. E a área de atuação do Danilo foi a vida toda essa programação materno-fetal. Não que ele seja velho, nada. E é por isso até que ele faz parte aqui da equipe do Instituto Denise de Carvalho, porque é uma pessoa do bem, além de tudo, tem que ter energia boa, né? Além de ser uma pessoa do bem, é uma pessoa extremamente competente e extremamente focado e dedicado ao que faz. Então eu chamei o Dan hoje para a gente conversar, que eu falei, por favor, divulguem para o maior número de pessoas possível, porque essas informações são importantes e podem ajudar muita gente, tá? Então, Dan, vamos começar perguntando, o que é programação materno-fetal? Bom, primeiramente quero agradecer a todo mundo, agradecer a Denise, né, que também é uma profissional de um altíssimo grau, né, fantástica. Então, assim, realmente, a programação materno-fetal, quando a gente fala, é algo que é muito novo, é algo recente, né? Se nós formos olhar lá atrás, quando que surgiu a primeira correlação de programação materno-fetal? Eu vou falar só há 20 anos atrás, há 21 anos atrás. O que, do ponto de vista científico, é curto tempo, né? Curtíssimo. Muito, muito curto o tempo. É curtíssimo, né? Então, assim, eu na época que eu fiz meu mestrado, há 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar com programação materno-fetal e melatonina. Então, eu tinha preconceito dos dois lados, né? Porque a endócrino clássica não reconhecia a melatonina como um hormônio que fizesse alguma coisa. E até hoje tem muitos endócrinos que subestimam, né, a questão da melatonina. Não só endócrino, né? Na verdade, existem muitos profissionais de saúde que acham que melatonina só serve para dormir, por exemplo. Exato, né? Exato. E hoje a gente já quebrou um pouquinho esse paradigma e a gente tem autorização, né? Então tá mais fácil.
mas eu enfrentei umas dificuldades por conta disso. Então, o que é a programação materno-fetal? A programação materno-fetal nada mais é de que eu sempre brinco que eu falo que é um interruptorzinho, né, de luz, um turn on, turn off, né? Então, a mãe, né, quando está o ambiente intrauterino, na verdade, vai receber informações maternas, né? Essas informações podem ser benéficas ou maléficas, né? Então, se a mãe, por isso que a gente se atenta muito, né, quando a mãe está gestando, né, em suplementação adequada frente a cada trimestre gestacional, né? Absorção daqueles suplementos, porque de nada adianta eu dar um suplemento se aquela mãe não está absorvendo. Sim, como está aquela microbiota? Exatamente. Né? Ou seja, cuidar de intestino faz parte dessa programação materno-fetal também, né? Exato, porque ela precisa receber aqueles nutrientes. Né? Você digerir o que come, quebrar em pequenos pedacinhos, isso atravessar, né, a parede do intestino, cair na circulação sanguínea, através da placenta, chegar no feto. Né? Então tem muita coisa aí. Não é fácil, né, gerar um ser humano, né? A gente sabe disso. Exatamente. Então, se ela dá todos esses, faz exercício físico, né? Porque a quantidade de oxigênio que o feto recebe, né? Então tudo isso, todas essas informações são processadas pelo feto e vai repercutir na vida adulta. Então isso que é a programação materno-fetal. Ou seja, durante a gravidez, tudo que acontece naquele ambiente, mãe, útero, placenta, feto, pode determinar o que esse ser humano em formação vai ser lá no futuro. Exatamente. Isso com relação a todos os tipos de doença, né? Principalmente o autismo, né? O autismo, esquizofrenia e depressão são doenças que a gente está vendo cada dia maior expressão gênica e correlação com a programação materno-fetal. Né? Tem um artigo recente que ele fala da questão, eu achei engraçado, porque ele coloca o autismo e ele faz com gêmeos, né? Daí ele percebeu que os gêmeos monogênicos têm maior incidência de autismo do que os dizigóticos. Ou seja, o ambiente uterino é muito importante na... E o código genético também, né? Exato. O código genético e o ambiente uterino. Mas sabe, Danilo, as pessoas têm normalmente a ideia de que código genético é uma coisa estanque. Então, eu recebi aquele gene, eu vou expressar esse gene e, por isso, vou ficar doente. Então, assim, ou se eu não tenho aquele gene, por exemplo, quando a gente pesquisa BRCLA1 e 2, quando a gente está falando em câncer de mama. Então, todo mundo conhece aí a Angelina Jolie, né, que fez uma mastectomia profilática, porque ela tinha, depois fez a oforectomia, ou seja, tirou os ovários também, porque ela tinha um código genético que predispunha a ela ter o câncer de mama. Então a gente pensa assim, pronto, tem aquele código genético, vai ter. Não é bem assim que as coisas funcionam, né, Dan? Não é bem assim, né? Antigamente a gente achava que era isso, né? Não, tem aquele polimorfismo, né? A gente falou polimorfismo ou variância, né? Que na verdade é o quê? É alteração na expressão do gene, né? Então, teve aquilo é algo assertivo, uma sentença. Vai ter, acabou. Não vai ter problema, vai ter o problema, né? Não tem o que fazer. Hoje a gente descobriu que não, né? Mudanças no hábito de vida, por isso que a gente fala muito em mudanças no hábito de vida, né? Pode mudar a expressão gênica. Então, ótimo, era isso que eu queria chegar. O que a gente queria, inclusive, isso é uma informação muito importante. Você pode ter um código genético que predispõe a seu filho, seu bebê, receber esse código e manifestar isso com doenças, tá? Mas isso não quer dizer que isso é fechado, porque uma vez que você tenha bons hábitos antes também e durante a gravidez, a expressão gênica pode estar muito mais favorável no seu bebê. Então hoje uma pessoa me perguntou, num dos posts aí, acho que foi no post que eu estava de manhã na feira, comprando minhas coisas para continuar o meu detox, e eu falei assim, a gente vai falar da importância da epigenética, que nada mais é do que essa modulação da expressão genética, tá? Então, eu tenho a expressão genética, eu posso modulá-la positivamente ou negativamente. E aí eu dei o exemplo do acidente nuclear de Chernobyl, quando essa pessoa perguntou. Eu falei assim, olha, quando teve o acidente nuclear de Chernobyl, aumentou muito a incidência de tumores, especificamente linfomas e leucemias, na população que foi exposta à radiação. Ela tinha
a genética já para isso? Não necessariamente, né? Ela tinha uma genética que epigeneticamente, através dessa exposição à radiação, ativou certos genes que fizeram com que essas pessoas tiverem os tumores. Então, da mesma forma que a epigenética pode negativamente causar a presença de tumores e alterações como o autismo, epigeneticamente a gente também pode modular positivamente, diminuindo a chance disso acontecer. É isso que eu quero que vocês entendam. A genética não vai só para um lado, vai para os dois, né? Porque eu posso epigeneticamente piorar como melhorar esse ser humano, né? Então a gente sabe o que piora. Por exemplo, epigeneticamente o que é ruim para a mãe se expor durante a gravidez que possa causar esses tipos de alterações nos bebês. Vou falar uma coisa que, assim, é impossível a mãe não passar, mas, infelizmente, por exemplo, principalmente no primeiro trimestre, é muito importante. Por exemplo, estresse. Estresse meu Deus. é um problema que no primeiro trimestre está associado, por exemplo, com depressão no adulto. Ou seja, o estresse na mãe, então vamos dizer, uma gravidez não desejada, né? A mãe sendo abandonada por um parceiro, assim que ela descobre que está grávida, ou um parceiro violento, qualquer coisa disso. No primeiro trimestre de gestação, ou seja, que leva a mulher a ter estresse, aumenta a chance do bebê ter depressão. Olha isso, quando se tornar lá? Adulto, olha isso, tá? O que mais, Dan? Cigarro. Isso todo mundo sabe, né? O que o cigarro causa na mãe e pode epigeneticamente piorar a condição do bebê. Exato. Hipertensão. Mães hipertensas, tá? Tem que estar controlado. Tá. Né? Desde que seja uma pressão que esteja controlada. Exato. É uma fase que tem que controlar. Não? Porque assim, eu falo que às vezes a gente esquece, né? A mãe esquece que está gestando e que ali, né, vai ter todas as informações e todas as condutas dela vão repercutir no bebê. Outra coisa também, a gente está falando aqui de programação materno-fetal, mas eu vou um pouquinho além no aleitamento. Eu percebo que no aleitamento a mãe também, eu brinco, ela tira o pé dela, que às vezes ela cuidou, né? Durante a gravidez e ela começa a cuidar mais. Não, é só o bebê. Mas ela esquece que ela está passando nutriente pro bebê. E também ela continua modulando aquele bebê. Continua modulando esse bebê. Olha que lindo. Gente, a relação entre a mãe e o filho é uma relação visceral. Tá? É visceral. Tem um cordão umbilical, mas é visceral. Tá? É como se ele fosse uma víscera da mãe. Tudo que ela receber, recebe o bebê. E depois que sai, né, o bebê da barriga, então a gente fala assim, ele nasceu, cortou o cordão umbilical, mas essa relação não acabou. Ela se mantém. A gente sabe também que epigeneticamente isso também é modulado por microbiota, né, Dan? Exatamente. Antes a gente achava que não. Não. A placenta é intransponível, não vai passar nada. Hoje a gente já percebe que não é assim. A mãe tem que ter uma microbiota boa, primeiro para absorver. Sim, os nutrientes, né, que vão chegar no bebê. Senão, não vai conseguir absorver, vai ficar com deficiência, com carência, aquele neném vai nascer com baixo peso. E às vezes até uma carência, por exemplo, do metilfolato, da metilcobalamina, que são importantes para metilação, que aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas para a formação do sistema neurológico do bebê, do sistema cardiovascular do bebê, para várias coisas que são a formação dos órgãos do bebê. Então, se tem uma quantidade suficiente de ácido fólico na forma ativa, que a gente chama de metilfolato, e metilcobalamina, que é a B12 na forma ativa, isso também modula como esse bebê vai crescer, certo? Exatamente. O que mais que atrapalha? Por exemplo, diabetes. Diabetes gestacional, né? Sim. Principalmente isso tudo, essa influência é maior nos primeiros meses de gestação, né? Exatamente. Tá. Nos primeiros meses, na verdade, primeiro trimestre, a gente pensar, dividir em trimestre, né? Primeiro trimestre é muito importante. As patologias, né, que a mãe já tem, né, o controle delas no primeiro trimestre é muito importante. Então, o ideal seria planejar essa gravidez para fazer todo este controle antes de engravidar, né, Dan? Exato. Então, já fazer uma suplementação prévia, né? Por quê? Porque essa mãe, ela pode estar... Assim, aqui no consultório a gente vê, os nossos pacientes, eles chegam pra gente todos desbióticos, né? Porque a gente vê que todos são desbióticos. Né? Todo mundo é um pouco, né? Até por conta do estresse. Você vê, o estresse ele age por mais de uma via, né? O próprio estresse aumenta a chance de depressão no futuro, nessa criança, mas o estresse também altera a modulação dessa microbiota, e essa microbiota, por sua vez, também
vai afetar na formação do feto. A gente vai chegar quando a gente vai falar um pouquinho da placenta. Agora, uso de medicações durante a gravidez, né? Isso é importante, isso é fundamental. Né? Também tem ação? Influencia demais. Porque o que acontece? Você está dando ali na verdade, um fator exógeno, né? E muitas vezes, como os fármacos não são testados em gestante, nós não sabemos qual é o efeito a curto, médio e longo prazo. Nem para a mãe e nem para o filho. Né? E lá na frente, então, ninguém vai associar. Então, tem um fármaco que é muito comum de mães usarem durante a gravidez, que é o paracetamol. Tem coisa atrás desse paracetamol também, né, Dani? Então, exato. Até porque o paracetamol, ele tem um resíduo tóxico. Após a metabolização, ele tem um resíduo tóxico. Então, ele é hepatotóxico. Né? E essa mãe, ela precisa, primeiro, ela está metabolizando as coisas direito. A gente já nem sabe o código genético da mãe se ela consegue metabolizar direito. Exato. Né? Se ela conseguir metabolizar, tudo bem. Mas e esse resíduo tóxico? Será que ele consegue ultrapassar a placenta? Sim. Né? Vai, né? A gente já sabe que, eu acabei de falar que permeia a placenta. A vitamina D permeia a placenta. Né? Então, assim, o fármaco vai permear. Então, assim, eu estou colocando um medicamento já... que a gente não sabe nem se a mãe lida bem com ele, você imagina o bebê. Exato. Existe alguma coisa já na literatura demonstrando o uso de paracetamol com algum tipo de ação no bebê? Então, eu não vi ainda o paracetamol exatamente. Uma coisa que eu via na Unicamp, né, na época que eu estava fazendo o doutorado, era, por exemplo, mães que às vezes chegavam drogadictos, né? Então, assim, isso sim. Você vê que a criança nasce com síndrome de abstinência. Então, mostra pra gente que essa programação materno-fetal existe e que a criança recebe mesmo tudo isso. Se ela recebeu toda aquela droga, né, e ela nasce com crise de abstinência, que é horrível. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu trabalhava para o governo, vocês sabem que no Ministério da Previdência existe um benefício que se chama LOAS, que é para crianças com deficiências. Na verdade, esse benefício é para as mães receberem, mães que não conseguirão trabalhar e vão ter que cuidar dessa criança. Não precisa ser segurado da Previdência, a mãe não precisa nunca ter contribuído. Isso é um benefício que o governo dá. E a gente tinha que fazer avaliação dessas crianças para ver se realmente essas crianças eram dependentes das mães. E eu peguei muita criança que era filho de mães drogaditas, com transtorno de déficit de atenção, crianças com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, com autismo, filhos das mães que eram drogaditas. E aí essas crianças acabavam sendo cuidadas por parentes, avó, tia, tio, que tinham que parar a sua vida, né, para poder criar essa criança, que não era nem filho deles, porque a mãe normalmente estava internada em alguma clínica, alguma coisa assim, não tinha condições de ter a guarda da criança. Mas essas crianças vinham, mas eu não foi nem uma nem duas que eu fiz. Eu vou te falar, não foi nem 10, foi mais de 100 que eu vi nessas condições, tá? Crianças com transtornos devido à exposição a drogas durante a gravidez. Agora, a gente só pensa, gente, em droga, a gente está pensando que é droga ilícita, né? Mas nem sempre é droga ilícita. A gente está falando aí do crack, né? Mas a gente sabe que drogas lícitas também acontecem. Por exemplo, benzodiazepínico, Rivotril, né? Mãe fala, não consigo dormir, né? Já entra direto no Rivotril, né? E que é um fármaco extremamente lipofílico, né? Ou seja, oleoso, que se chega no seu cérebro, né, o ultrapassa que a gente fala de barreira hematoencefálica, vai chegar facilmente na placenta. Ou seja, vai atravessar a placenta e vai chegar no cérebro do seu bebê. Exato. Então, assim, tudo aqui, a mãe se expõe durante a gravidez tem que ser pensado. Inclusive e principalmente o que come. Tá? A gente tem duas pessoas que eu gosto muito aqui no Instagram, que é a Nutrição Funcional Autismo. Se você não segue, procure. E a Baby Nutri. E outra, mais uma, Andrea Frix, que são pessoas que trabalham muito com a questão do bebê, mas que tem essa ciência do que a gravidez, na verdade, a alimentação, inclusive durante a gravidez, influencia na formação desse bebê. Mas não é só, gente, tirar industrializado ou não tomar bebida alcoólica, que essas coisas a gente sabe que são um pouco óbvias, né? Diminuir a ingestão de açúcar, de gordura hidrogenada, então frituras, né? Aquele óleo rançoso, cheio de ômega 6, pró-inflamatório, né? Não é só isso, é também diminuir a ingestão de alimentos com agrotóxicos.
metais pesados, escolher muito bem a água que você toma. Vocês me conhecem, eu já falei aqui, a água que a gente tem aqui no consultório é uma água mineral com pH 9,18. Tudo tem que ser pensado. Se expor ao mínimo possível de produto químico durante a gravidez, escolher muito bem o que come e escolher quais são as batalhas que você vai travar. Porque estresse também é importante na modulação do código genético do seu bebê. Agora, o que a gente tem, Danilo, em termos positivos, que a gente sabe hoje, que pode ajudar na formação desse bebê? Antes de eu falar do positivo, a gente falou aí das questões de fatores maternos, né? Tá. Outra coisa importante são os fatores intrauterinos. Tá. Por exemplo, hipóxia do bebê também modula epigenética, né? Espaço intrauterino. Então, sofrimento fetal, por exemplo. Exatamente. Tá, então, sofrimento durante a gestação. Faz um ultrassom, vê um índice de líquido amniótico mais baixo, uma placenta meio velha, que a gente chama... que a placenta tem uma graduação, né? 1, 2 e 3, né? Grau 1, 2 e 3. A senescência placentária, que é o envelhecimento da placenta. Isso também pode mostrar um bebê em condições sofríveis lá dentro. Exatamente. Porque o que acontece? Tem muitas mães hoje que falam, olha, eu prefiro, por exemplo, fazer um parto natural, um parto humanizado. Olha Mas isso só. não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é sempre que vai conseguir fazer. Seria ideal se conseguir? Seria. Perfeito, mas a gente tem que saber o limite, né? Então, assim, e às vezes, o que acontece? Às vezes o obstetra, ele fica, às vezes até receoso, não, vamos tentar. E porque não quer funciona. cumprir com aquele desejo da mãe, né? Sim. Do parto natural, né? Muitas vezes ali dentro de casa e tal, mas a gente sabe que não é para todo mundo, isso é realmente... Exatamente, porque às vezes o bebê está com cordão no pescoço, né? Tá com uma volta de cordão no pescoço, isso vai gerar um sofrimento fetal, né? Então, assim, você tem que ter o discernimento da hora de parar. Exatamente. Não, aqui, chegou até aqui, tentamos Então, aqui, interessante vamos isso, hein? para uma cesárea, né? Então, isso é interessante. A gente estava falando de fatores, então, que vinham da mãe, né? Inclusive antes dela engravidar, e depois fatores uterinos em si. Então, até talvez a questão da anatomia da mãe, tamanho de quadril, também pode ter alguma coisa a ver com isso, com o risco obstétrico. Então, falando em obstetra, eu tenho 2 para indicar para vocês olharem, tá? Que é o Glaucius Nascimento, o Dr. Glaucius Nascimento e o Dr. Cláudio Ferrarese. São 2 queridos do meu coração. Ah, e tem mais uma, Bruna Pitaluga, tá? De Brasília, 3, que são médicos que tem o pensamento totalmente integrativo, que já tem esse pensamento do que a gente está conversando aqui, né, dessa programação materno-fetal. Ah, eu tenho o Domingos Mantelli também. Ixi, gente, vai começar a vir os nomes aqui. O 4º colega aí, que tem esse pensamento integrativo já e que vai priorizar a questão do ambiente, né, do ambiente como um todo, do ambiente antes, meio e depois. Agora tem mais uma coisa, Dan, que eu não posso deixar de falar, que é microbiota, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live aqui e a gente falou da importância que a microbiota tem na modulação também da genética. Quando a gente fala em genética de microbiota, a gente usa um termo que se chama microbioma, tá? Que é o código genético de todos os micro-organismos que habitam você. Então, você é um conjunto do seu código genético mais o código genético daqueles que habitam você. Há uma interação entre esses 2 códigos genéticos. Então, justamente por haver essa interação, a gente sabe que o código genético também da microbiota pode modular o seu código genético. Exatamente. É isso, inclusive eu até coloquei um artigo esses dias, a gente mostrei, né? Então, assim, e isso é muito importante, né? Por isso que é importante, eu estava vendo até num dos comentários, pessoal, doutora, eu posso usar qual probiótico? Né? Você falou, probiótico individualizado. E realmente, é individualizado. E você vai mudando, né? A gente tem algumas gestantes aqui, e você vai mudando esse probiótico durante a gravidez. Durante a gestação. E veja bem, uma coisa que eu sempre falo e pego no pé. Probiótico por si só não trata disbiose, tá? É como se eu tivesse uma dor no pé e eu tomasse um anti-inflamatório, tá? Se eu não tenho outra coisa para fazer naquele momento, por exemplo, na gestante, a gente não vai focar na gestante fitoterapia para reduzir família bacteriana. Não, isso a gente não pode fazer, justamente por causa disso que a gente está conversando, né? Tem que ter muito cuidado com o que prescreve para uma gestante. Agora, o probiótico pode,
tá? Porque o probiótico vai ajudar no equilíbrio dessa microbiota intestinal da mãe, diminuindo o processo inflamatório dela, melhorando a imunidade dela, para que ela consiga enxergar melhor esse filho do ponto de vista genético também, né? Então, o probiótico vai servir como um curativo. Se ela tiver uma desbiose muito intensa, não vai tratar a desbiose dela. Depois que o neném nascer, a gente vê o que faz, né? Se ela já estiver grávida, a gente vai, aí na gravidez a gente usa o probiótico. Mas a gente pode também, durante a gravidez, usar algumas coisas que a gente sabe que melhora a digestibilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o limão, né? Limão, natureza. Compra um limão orgânico na feira, bonitinho, e começa a usar o limão, né? Mais de uma vez ao dia, durante a refeição, se precisar de líquidos, usar o limão em jejum, porque o limão estimula a produção das enzimas digestivas, melhorando a digestibilidade do que a mãe come, portanto, indo mais nutriente, exato, tá? Indo mais nutriente e melhorando e diminuindo um pouco essa população bacteriana, porque vai faltar comida para essas bactérias, porque essa mãe vai começar a aproveitar melhor. Outra coisa que a gente pode usar, ajudando a modular a microbiota da mãe, é o gengibre. Tá? O gengibre, dentro da farmacopeia aí, da fitoterapia, é um dos únicos fitoterápicos que se tem experiência com gestante. Então, o gengibre, claro, né? Esse gengibre extrato seco e tal, a gente usa de 200 a 300 miligramas, depende de caso a caso, para, inclusive, diminuir aqueles enjoos matinais da mãe, né? Para a gente evitar de usar Plasil. A gente sabe que Plasil tem efeito, a metoclopramida, né? Que é a droga, né? Tem efeito central. Exatamente. Então, se tem efeito central na mãe, possivelmente passa para o bebê, né? Então, pode ter um efeito lá também no bebê, né? Então, gente, assim, é muito complicado. Porque, na verdade, tem vários grupos estudando várias coisas, né? Eu estudei metabolismo e melatonina. Então, quando eu tirei a pineal da ratinha lá, esperei 30 dias, né, para assumir melatonina, daí deixei algumas ratinhas, fiz a cirurgia só Shan, né, tal, repus. Então, tinha um grupo que não tinha melatonina porque não tinha pineal. O grupo que tinha que não tinha pineal e não dei nada na água do bebê, né? E o grupo Shan, que era o grupo que tinha pineal, né? Aí, maravilha. Pariu o neném, o ratinho cresceu, né? Quando o ratinho estava adulto, eu sacrifiquei e peguei ilhota pancreática. A secreção é um negócio absurdo. Então, você mudou a secreção de ilhota pancreática do filho por ausência de melatonina materna. Na mãe, olha, né? Isso, gente. Então, assim... Gente, e uma coisa. Então quer dizer que toda mãe precisa tomar melatonina? Não necessariamente. Melatonina é feito do quê? De nutriente. Exato. Um dos nutrientes que faz a melatonina é o chamado triptofano. Né? Então, se a mãe comer alimentos ricos em triptofano, né? Aí vocês veem aí com o pessoal da nutrição. Da próxima vez eu faço uma live com o Ramon, que é o nosso colega nutricionista que trabalha com a gente aqui, que a gente poderia mostrar. Então, vamos fazer uma dieta na mãe que contenha uma boa quantidade de triptofano, uma boa quantidade de B6, que também é importante na fabricação da própria melatonina da mãe. Agora, a gente sabe que estresse diminui a produção de melatonina. Vocês estão vendo como as coisas se interrelacionam, né? Então, mãe com pouca melatonina, maior chance do filho ter diabetes. Exato. Olha isso. E foi até engraçado, foi um resultado engraçado. Nós fizemos lá na USP. Daí o pessoal falou assim, mas quando eu fiz essa questão, mas é isso mesmo? Tem certeza? Todo mundo duvidou, falou assim, mas a gente fez tudo junto, não trocou? Não, gente, não trocou. Foram dias diferentes, tá aqui. Então, até a gente ficou surpreso. Acredita, né? Com que é tão grande essa influência. Depois eu vou colocar os gráficos. Eu coloco os gráficos para vocês verem no Instagram, depois você coloca, Denise, também. Porque você foi um gráfico que a gente assim falou, nossa, a gente publicou na Closulan também, daí depois vocês podem até ver o paper inteiro. Mostrando como o que acontece na mãe reflete no bebê. Agora, quando eu falei de microbiota, e a gente conversou sobre isso aqui, sempre se achou que a microbiota não habitava a região uterina, ou seja, que o útero era um órgão estéril. E hoje a gente sabe que isso não acontece.
tá? Existe microbioma, né? Ou seja, código genético de microbiota na placenta. Portanto, o bebê também é influenciado por essa microbiota da mãe, e hoje a gente sabe que, inclusive, essa microbiota é uma coisa muito doida, tá? Essa microbiota que chega no bebê, na placenta, veio da boca da mãe. Então, olha que importância que tem a mãe cuidar dos dentes antes de engravidar. Uma disbiose oral pode alterar a formação do código genético do seu bebê. Pode aumentar a chance de trabalhos de parto prematuro. Então, gente, é muito grande. E por que, Dan, você acredita que aumentou tanto a incidência dessas doenças nos últimos anos? Então, justamente porque nós vivemos numa sociedade extremamente estressante, né? Eu falo que a sociedade é um pouco desleal com as mulheres, né? Eu falo que... nós somos a mulher, na verdade, a mulher ela tem uma carga que nós, homens, não temos. Né? Uhum. A mulher ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa profissional, ela tem que ser uma boa filha, né? Para cuidar dos pais. Exato, né? Ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem, ou seja, ela tem que dar conta. Tudo tem que estar gostosa, né, gente? Né? Além de tudo, a sociedade espera que você esteja bonita e arrumada todo dia. Não dá, né? Então ela tem que dar conta de uma carga emocional que às vezes ela mesma coloca nela. Sim, às vezes nem é os outros, mas ela espera isso, né? Exato. Ela mesmo coloca nela que ela vai na verdade, se estressando por isso. Sim. Né? Então, o estresse é um fator, eu falo que preponderante nesse caso. Tá, né? No aumento da incidência dessas patologias, né? Exato. Os hábitos horríveis que nós temos. Né? Hoje é muito mais fácil o junk food. Uhum. Né? Passar em restaurantes aí que vendem junk foods é muito fácil. Tem um em cada esquina, cada dia mais barato. Exato. Né? Então, assim, nós não nos preocupamos mais com a alimentação. Né? Tá voltando isso, né, gente? A gente aqui na rede social tá conseguindo quebrar um pouco isso, né? Esse paradigma. A importância do que a mãe come não é, gente, pensando em estética, tá? Porque eu não quero engordar mais do que não sei quantos quilos. Isso, obviamente, é importante também, porque obesidade na mãe também Sem não dúvida, é bom, né? Sem dúvida. Obesidade é um dos fatores que pode estar associado com modulação de gene para esquizofrenia. Olha isso, então, aumento da incidência de esquizofrenia nas crianças, porque as mães eram obesas ou engordaram demais também durante a gravidez. Exato, né? exato. Nossa Então por isso que esse controle tem que ser fino, né? Eu falo, é personalizado. Né? Então você precisa saber a questão dos nutrientes que precisa receber em cada trimestre, porque isso muda. Então não é simplesmente eu pegar uma vitamina de prateleira, né, de farmácia e falar, não, essa é para mim. E tomar que é o que a gente vê hoje corrente, né? Que tem as marcas já prontas na farmácia, essa aqui é para gestante. É como se fosse todo mundo igual, né? Infelizmente. Algumas vão se beneficiar, com certeza, mas muitas não. Né? Então, isso acontecia há muito tempo atrás, né? Que você não tinha como personalizar. Hoje a gente tem como personalizar. Então, isso é outro fator. Por quê? A gente pensa na falta de nutrientes, mas o excesso também não é bom. Não é bom. Né? Demais também não é bom. Exatamente. Tá? Então, cuidado com a automedicação, por favor. Tá? Exatamente. Isso é muito importante. E, então, a gente falou aí do estresse, dos hábitos. Né? Exercício físico. Exercício físico é um negócio que precisa fazer. Né? Porque tem a questão de O2 placentário. Oxigênio que vai para o bebê, tá? Então, esse bebê tem que estar oxigenado. Né? Se a mãe não dá o suporte de oxigênio necessário para esse bebê, quem vai dar? Né? Então, é importantíssimo exercício físico regular. Até também exercício, por exemplo, para assoalho pélvico. Sim, para preparar a mulher para o parto, inclusive não só para o parto, né, mas para o final da gestação. Quantas mulheres evoluem com dores lombares, e repouso em casa e tal, muitas vezes porque não tem essa musculatura preparada. Exato. Então, veja, são coisas que aparentemente parecem óbvias, né, que tem uma predição importante na vida daquela criança, que às vezes a gente nem pensa. Então, mas vai modular gene, né? Porque assim, gente, modular gene, todo mundo vai modular. Eu tenho genes modulados, né, genes hepáticos, genes... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Né? Eu tenho uma herança genética que eu falo que a gente herda um combo de hipercolesterolemia familiar, né? Então, o meu colesterol é alto, eu tenho que, mesmo sendo magro, fazer exercício físico, eu tenho hipercolesterolemia familiar que eu herdei do meu avô,
né? Então, assim... Eu tenho vários polimorfismos hepáticos, né, do fígado, que o Dan já avaliou. Eu sou um compêndio. Mas por que a doutora Denise está sempre cheia de energia, faz atividade física, aos quase 44 anos, com 2 filhos e tal? Porque eu tenho um estilo de vida condizente. Agora, é importante, gente, a gente pontuar o seguinte. Por isso que eu acho que o mais importante dessa live é preparar vocês para o seguinte. Quer ser mãe, quer ser pai, se prepare para tal. Comece antes. Procure um médico, alguém da sua confiança, procure um nutricionista, né? Um bom nutricionista, porque a gente sabe que arrumando o que come já arruma grande parte dos problemas, né? Nem necessariamente às vezes vai precisar de um médico, alguém para ajudar mais assim específico, só se tiver algumas condições de saúde que precisam ser acessadas. Mas se for só para hábitos, um bom nutricionista já é meio caminho andado, tá? Então vai num nutricionista, acerte dieta, homens, façam um espermograma, tá? Vejam a qualidade desse espermatozoide, vai avaliar a motilidade, número de espermatozoides, forma desse espermatozoide e tal. A gente... inclusive, o Dr. Daniel Moser, que vocês conheceram na live, vai estar vindo também aqui para a equipe do Instituto Denise de Carvalho, justamente pela energia e pelo pensamento integrativo que acabou dominando a cabeça dele, graças a Deus. Justamente, quem sabe, para preparar esses homens também. Não é só da mãe, não, viu? Essa responsabilidade não é só da mãe. O espermatozoide, ele é criado todos os dias, né? Mas se o homem é muito intoxicado, fuma, bebe todo final de semana, dorme pouco, é muito estressado, todo contaminado com metais pesados, tem uma responsabilidade masculina? Sim, tá? No futuro deste bebê, porque o código genético também vem do pai. Então o pai também pode modular a expressão desse código genético. E a gente tem também uma questão que a gente pensava que assim, homem pode ter filho qualquer idade, né? Tem alguns artigos mostrando que homem a partir de 53 anos, na verdade, modula gene para a questão de doenças do sistema nervoso central do filho. Tá vendo? Então, homens mais velhos têm uma maior incidência de filhos também com mais malformações, com outras condições, né? Exatamente. Então, homem também é importante. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. Tem um sonho de ser mãe, tem um sonho de ser pai, preparem-se com antecedência. Eu tenho o Glaucio Nascimento, que eu falei para vocês, ele fala assim, pelo menos mais 3 meses antes, né? A gestação não tem 9 meses, ela tem 1 ano. Na verdade, eu vou mais além. Pelo menos 1 ano e meio. Tá? Quer engravidar? Meio ano antes de começar as tentativas, começa a se cuidar. Né? Procure um nutricionista, comece a fazer atividade física. Não é só para não engordar na gravidez, tá, gente? Procure um profissional que saiba lidar com isso, para ver todas as suas condições, pedir os seus exames, ver se há uma chance, por exemplo, de você já ter uma resistência insulínica. Exato. Essa semana a gente estava conversando da paciente que estava fazendo FIV, né? Exatamente. Uma fertilização in vitro. Não consegue por conta... Já fez várias vezes, não conseguia. Olha a natureza como sabe, hein? Exato. Não conseguia, né? Na verdade, ela fazia, fecundava, fertilizava. E só que no 4º para o 5º dia, morria. Então, não conseguia implantar, né? E daí, os GOs que ela passou, falou assim, olha, eu não sei o que fazer. Não achou nada. Eu não sei qual é o problema, né? porque... ele tá aí, só que do 4º pro 5º dia, né? Eu não sei o que acontece. Não, a gente sabe o que acontece, né? E daí, só que ela tinha feito conosco um exame de metabolismo, né? E nesse exame de metabolismo, ela tem problema mitocondrial. Ela tem uma deficiência mitocondrial. Por isso que esses fetos não se desenvolvem. Agora, veja bem, a questão de hoje existir a fertilização in vitro, ainda bem que existe, também aumenta a chance de crianças que vamos dizer, não se desenvolveriam, ou, aliás, assim, mulheres que não conseguiriam engravidar naturalmente, engravidando através das fertilizações. Mas, na verdade, muitas vezes, com uma condição clínica não favorável a essa gravidez. Exato. Então, até se você realmente não tem condições de ter filho, tem uma infertilidade já diagnosticada e vai precisar fazer uma FIV, por favor, procure antes um médico, um nutricionista que esteja dentro dessa área integrativa para preparar você, para você estar na melhor condição possível, tanto para você
quanto para esse bebê que vem. Depois de uns 6 meses tratando, fazendo tudo bonitinho, fazendo sua lição de casa, aí você procura fazer essa FIV. Eu posso te garantir que o resultado vai ser melhor, a qualidade desse óvulo, desse embrião vai ser melhor. E a chance dessa criança ter algum problema epigenético vai ser menor, né, Dan? Exato. Então, é um exemplo clássico. Essa paciente é um exemplo clássico. Como a gente discutiu, você falou assim, olha, ainda bem que não foi pra frente, porque ia dar problema. Ia dar problema, né? Olha a natureza como é sábia, ela estava gastando dinheiro, né? E não evoluía. E não evoluía por quê? Porque a gente tem o diagnóstico aqui de uma série de problemas da mitocôndria, que é a organela que produz energia dentro da célula, que não funciona direito. Então, a gente vai ter que melhorar o funcionamento dessa mitocôndria para essa mulher efetivamente conseguir ser mãe. Quantas mulheres estão passando por essa situação? E muitas vezes esse bebê até vai para frente e nasce com uma série de condições, muitas vezes que não se faz diagnóstico por um ultrassom, porque não é diagnóstico anatômico. Veja bem, é um diagnóstico funcional. O diagnóstico funcional quer dizer, é como aquele órgão funciona. Anatomicamente, no ultrassom, está perfeito. Aí nasce essa criança, depois quando ela tem que sentar, aos 6 meses, você começa a notar que tem alguma coisa diferente. Quando ela teria que andar até um ano e meio, ela não anda, ou ela tem um andar diferente, ou ela não fala, ou ela não tem aquele desenvolvimento esperado, ou ela não compactua bem, como no caso dos autistas. Aí que você vai ver, nossa, olha lá, parecia que era tudo normalzinho, né? E agora a gente está vendo que não é. Por quê? Provavelmente se a gente tivesse modulado lá atrás dessa mãe, cuidado dos hábitos dessa mãe, da nutrição dessa mãe, de modular o estresse, diminuir o ritmo de trabalho, ela focar naquele momento, porque a maternidade é uma coisa importantíssima para a mãe, para o pai, mas para a sociedade. É um trabalho que essa mãe tem, tá? Que a gente não valoriza. Quantas mães estão aí com 9 meses de grávida, trabalhando que nem louca, em pé num balcão, muitas vezes, com a perna inchada, usando meia e tal. Esse seria um momento para você estar focada na saúde sua e desse bebê. Exato. Né? Vamos ser um pouquinho menos cruéis com nós mulheres, exigir um pouquinho menos de super mulheres, tá? A verdade é essa, mas não esquecendo, óbvio, que o homem também precisa se preparar, né? O trabalho dele vai ser antes da gravidez. Exatamente. Assim. É porque assim, eu falo que as mães, ela tem por exemplo, Alzheimer, né? É uma herança mitocondrial materna, né? Porque onde que está a mitocôndria, né? Nossa, qual é o nosso papel mitocondrial? Nossa mitocôndria não faz parte de nada. Nossa mitocôndria está no flagelo. Né? Então, a criança... Do espermatozoide. Né? A herança mitocondrial sempre é materna. Né? Então, olha a importância dessa mãe ter uma energética funcional. Né? Tanto no pré-gestacional, como no transcorrer gestacional e na parte de aleitamento. Né? Então, assim, essa mãe ela tem que cuidar dela muito bem. Né? Então, gente, é isso que fica. Eu não quero me estender demais, porque senão fica muito longo e fica difícil depois para vocês assistirem num outro horário. Eu quero falar para vocês que a gente vai baixar esse vídeo, vamos colocar no meu Facebook, doutora Denise de Carvalho, para ser acessado a qualquer momento. E esse vídeo também vai para o YouTube, para que vocês poderem assistir depois também, compartilharem os seus grupos de WhatsApp, com os grupos de família, no próprio Facebook, aonde vocês quiserem compartilhar, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, a gente teve bastante gente aqui, vi bastante gente passando aí, gente querida. Vou dar uma olhadinha nas perguntas, o que a gente puder depois responder. A gente não para, porque senão fica realmente muito longo e fica com muita não dá para conseguir ter todas as ideias direitinho. E eu queria falar, então, para vocês seguirem essas outras pessoas que trabalham com esta visão, né? A Bruna Pitaluga, o Glaucio Nascimento, o Domingos Mantelli, o Cláudio Ferrarese, a Andrea Frix, a Baby Nutri, a Nutrição Funcional Autismo, tem a doutora Tiele também, que trabalha muito bem com autismo e com óleos essenciais agora. Então tem muita coisa legal que dá para você fazer, tem muita gente boa trabalhando nisso. E por favor, quer ser pai, quer ser mãe, ou tem alguém da sua família com este projeto, se prepare com antecedência para esse período importantíssimo na sua vida e na vida desse futuro ser. Tá bom? Muito obrigada.
Um abraço para vocês e bom final de domingo. Quer falar alguma coisa, Dan? Não, eu quero agradecer e realmente deixar essa mensagem, né? Que, na verdade, a vida adulta do seu bebê, ela é moldada nos 9 meses de gestação, né? Então, você vai moldar o futuro do seu bebê nos 9 meses de gestação. Ou seja, vai dar trabalho desde o começo, né? Pense bem. Mãe nunca sempre vai ser o bebê, né? Então, vai dar trabalho desde o começo. Então, é isso. Você vai modular esse bebê desde sempre, desde que ele estiver ali. Então, muito cuidado e é isso, né? E a última coisa que eu vou falar, parabéns, Dan, pelo Dia do Farmacêutico. Obrigada. Parabéns a todos os profissionais, farmacologistas, farmacêuticos que estão assistindo a gente, tá bom? Parabéns, vocês são fundamentais no nosso trabalho individualizado. Muito obrigada, boa noite, tchau. Tchau, tchau.